Olá, estamos chegando até você com mais um programa Renovando para a Vida. É o programa alegre, é o programa da família renovada em Aracaju. Estamos situados na Avenida Barão de Maruim, 545, sempre com grandes celebrações, momentos especiais de Deus nesta família renovada. E hoje eu estou com um programa pra lá de especial. É o programa de culto de batismo. De 3 em 3 meses, nós temos o resultado de turmas de verdades básicas que estudaram a palavra de Deus, cresceram em Deus durante 5 meses, semana após semana, conhecendo um pouquinho mais de Deus e decidindo-se por Jesus. Que coisa maravilhosa! Muitas pessoas falando da alegria de conhecerem a Jesus. E olha, eu sei que você já está vendo aos fundos imagens do nosso culto, do nosso povo alegre, feliz, celebrando, cantando, o batismo acontecendo. É uma noite pra lá de alegre. Mas eu quero deixar também com você hoje, que eu sei que vai falar profundamente ao seu coração, o testemunho desse jovem rapaz, Ulisses, que passou por uma grande experiência em Deus. E eu sei que de repente este testemunho pode servir de ânimo, de força para você mãe, que quem sabe está desiludida com seu filho, para você jovem, jovem casado, que está num momento triste da sua vida. Deus transforma. O Espírito Santo é aquele que faz o que você não pode fazer. Fique agora com este testemunho de um jovem que nasceu de novo e é renovado em Cristo Jesus. Hoje eu estou me batizando, estou muito realizado na minha vida, mas nem sempre foi assim. Com 12 anos, me envolvi no mundo das drogas. Foi quando, aos 17, eu casei, com Larissa, minha esposa, e daí em diante eu tomei um choque, porque eu pensava que a vida de casado, por ser inexperiente, ter 17 anos, seria mais fácil. Porque eu quis casar para que minha filha não nascesse filho de pai separado. E aí a gente começou a morar junto e houve vários transtornos na minha vida, porque eu me deparei com responsabilidades que eu não queria. Eu saía, às vezes, quinta-feira e voltava domingo ou segunda, envolvido com prostituições, drogas e outras práticas. Eu recebia meu salário num dia, no outro já não tinha mais nada. E por não ter dinheiro, eu me sujeitava a certas coisas, transportar droga para tirar a minha parte e manter meu vício. E aí eu fui me prejudicando, fui me afundando, eu fui perdendo minha paz, eu fui perdendo minha saúde, eu fui perdendo minha esperança, enfim, eu estava jogando um pedaço da minha vida no lixo a cada dia que passava. Mas minha mãe nunca desistiu de mim, minha mãe sempre orava muito. Bem, enfim, minha vida destruída, eu não tinha mais saúde, eu não tinha mais paz. Cada vez que minha mãe vinha dar uma palavra de Deus para mim, eu recebia ela com várias pedras na mão. E às vezes eu dizia que, ao invés de esperar sentada ou deitada, ela esperasse morta, porque eu nunca ia ser um evangélico, eu nunca ia aceitar Jesus. Eu sempre soube que essa vida é errada, essa vida carnal é errada. E que o correto, o ser humano precisa de Deus. A mente queria parar, a mente queria uma mudança, só que eu não queria dar o braço a torcer, que essa mudança só estava em Cristo. Então eu estava procurando o tratamento médico, eu estava procurando deixar droga de uma por uma para ir deixando aos poucos, eu estava querendo me afastar de amigo, assim, de um por um, só que não deu certo. Eu tentei de tudo e não deu certo. E aí foi que eu vi o preço que eu paguei. Eu perdi a saúde, eu perdi a paz, eu perdi minha família, eu perdi meu emprego, eu perdi minha vida e eu me vi na sarjeta. Ou seja, um ser humano que depende da droga para ser feliz e nem a droga lhe faz feliz, é melhor morrer. Eu pensei até em tirar minha própria vida. Foi quando eu disse à minha mãe que eu ia naquela igreja, a sua mãe, que você me falou, que é muito boa, que tem jovens felizes, jovens que não precisam disso para ser feliz. Foi quando eu disse a ela que eu vinha na quarta-feira, o pacto de oração que ela tinha me dito. Eu vim com minha mãe para o pacto de oração e fiquei realmente surpreso, fiquei impactado, porque quando eu era criança eu vinha de uma igreja tradicional e aqui eu me deparei com aquela alegria, com aquela desenvoltura, com aquela alegria assim dos jovens, louvando a Deus, batendo palma, todo mundo sorrindo.
entendeu? Aquele ministério de louvor, tocando aquelas músicas legais que os jovens gostam muito e louvando a Deus acima de tudo. E eu comecei a achar aquilo bonito e comecei a ser conivente com o culto, bater palma, tem o telão que a gente que está chegando não sabe as letras das músicas, a gente acompanha, e eu comecei a cantar, a louvar a Deus. E aí foi quando chegou a hora da mensagem. E eu vi aquele pastor que minha mãe havia falado há tanto tempo para mim, que é um pastor muito usado pelo Espírito Santo, é um pastor que prega com firmeza e que eu iria gostar dele. E aí o pastor pregou uma mensagem totalmente direcionada para mim, de uma forma incrível. E às vezes até eu sentia que ele olhava para mim. Eu sei que naquela noite o Espírito Santo de Deus usou o pastor Marcos de uma forma que parece que ele relatou minha vida naquele culto. E eu fui tomado de um nó na garganta enorme, aquela sensação de arrependimento mesmo, e de uma certa convicção de que ia dar tudo certo. E aí ele foi pregando, e eu fui chorando o culto todo. Foi quando ele fez o apelo, que aquelas pessoas que desejam mudar de vida, aquelas pessoas que querem aceitar Jesus, levanta a mão que eu quero orar por você. E eu levantei a mão chorando, e ele chamou aquelas pessoas, inclusive eu também, que fosse à frente. E eu fui levado pelo irmão Washington, do Ministério de Integração, né? Fui levado com ele até a frente, onde ali eu chorei, me arrependi mesmo e aceitei Jesus de todo o coração. Eu abri mesmo a minha vida para que ele entrasse, porque eu não aguentava mais vida de desgraça. Eu não aguentava mais aquela brincadeira que o inimigo fazia comigo. E hoje eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vou me batizar após ter me preparado nesse curso de verdades básicas. Curso fantástico, foi maravilhoso. Eu me inseri na igreja, eu fiz ótimas amizades, irmãos que entraram no meu coração, eu tenho certeza que jamais irão sair, pessoas que me ajudaram muito. Aprendi todas as verdades básicas que um cristão precisa saber para se exercer no meio social, como um evangélico, como se portar com a sua família, como ser um pai, um marido melhor, como ser um filho, um profissional melhor, como ser uma pessoa melhor, como buscar a Deus, como me batizar. Esse ato público de confissão eu vou fazer, graças a Deus. E minha família está muito feliz. Nada para Deus é impossível, e olha o que Ele fez na minha vida. A verdadeira felicidade, meu irmão, não está em mulheres, não está em drogas, não está em álcool, não está na cervejinha do final de semana, não. A verdadeira felicidade está numa família em verdadeira comunhão aos pés do Senhor Jesus. Essa é a verdadeira felicidade. Por isso eu queria deixar esse recado, eu queria dizer que mães, não desistam dos seus filhos, esposas, lutem, não desistam dos seus maridos. Talvez você deixou sua família por uma ilusão na rua. Volte para sua casa, se arrependa, aceita o Senhor Jesus. Será salvo tu e tua casa. E você vai experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Eu agradeço essa oportunidade de deixar esse recado. Amém.